Malaquias, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Amém? Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra de despertamento para nós, para que venhamos a seguir esse novo ano. Eu sou muito grato a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, para o louvor, honra e glória do seu nome santo. Esse texto que nós acabamos de ler é parte integrante de uma exortação de Deus para o seu povo. O povo que outrora estava preso, estava cativo na Babilônia, porque havia se prostituído espiritualmente. O povo que havia errado contra Deus, que havia negligenciado o seu caminho, os seus preceitos, suas ordenanças, enfim, a sua palavra. E por causa dessa inobservância, começou a se inclinar após outros deuses. Isso antes do cativeiro babilônico. E Deus usou profetas, tentando advertir ao povo a se arrepender, a chegar para mais perto dele, a abandonar outros deuses, a abandonar práticas. E o povo não quis ouvir, e por isso foi levado cativo para a Babilônia. E lá ficou durante bastante tempo. Quando, enfim, Deus dá a oportunidade de um povo corrigido, vamos assim dizer, retornar para a sua terra. E começa a reconstrução. E há ali, inclusive, um reavivamento desse povo. Porém, um pouco depois desse despertar do povo, apesar de ter abandonado toda a idolatria, tudo aquilo que desagradava a Deus, esse povo que era chamado povo de Deus, relaxa novamente na sua condição espiritual, na sua condição de fidelidade a Deus. E mergulha numa grande frieza espiritual. E vamos falar um linguajar que todo mundo entende, e acaba entrando no piloto automático. Eu nunca viajei de avião, mas acho que tem um piloto automático lá no avião, e os carros mais modernos também, né? Tem um piloto automático. E entra no piloto automático. E esse trecho que a gente leu é apenas uma partezinha que nós escolhemos de uma exortação de Deus para o povo. E aqui a gente, apesar de nós vermos aqui a exortação de Deus
contra os sacerdotes, essa exortação no livro não foi apenas para os sacerdotes desse período aqui, mas foi para toda a nação que ali se encontrava, que já estava na sua terra. Porém, com o coração gelado, porém frio, porém com os seus cultos, como eu falei, no piloto automático. Os seus cultos não eram cultos sinceros a Deus. Não havia mais temor. A apostasia novamente tomava conta do coração dessas pessoas. Novamente voltou a tomar conta do coração delas, e dentre algumas coisas que eu vou enumerar aqui, que ocorreram, eles diziam que Deus não os amava. Você vê, eles estavam no cativeiro, Deus os levou para o cativeiro para correção, não para destruição. Depois, agiu com mão forte, e eles saíram do cativeiro para reconstruir a cidade, o templo, os muros. E ainda assim eles abrem a boca para dizer que Deus não os amava. Eles não reconheceram o amor de Deus. Esse é um ponto. Eu vou enumerar alguns. A outra situação também que ocorria, e que nós lemos aqui, é que havia um desprezo ao altar do Senhor, com ofertas defeituosas, com ofertas imperfeitas. É para Deus? Então isso aqui vale. É para Deus? Era dessa forma. Seguindo, os sacerdotes estavam levando o povo ao tropeço. Deus havia feito uma aliança com o povo anteriormente, dizendo que não poderia haver casamento misto, casamento com outros povos, relacionamento com outros povos, porque se houvesse, eles iriam abandonar ao Senhor, iriam após os deuses desses povos, com quem eles se relacionariam. Por esse motivo Deus falou, olha, vocês não devem se relacionar com outros povos. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão se relacionar, vocês vão se envolver não apenas com as pessoas desses outros povos, mas também com os deuses deles. E eles assim o fizeram. Estava voltando a acontecer casamentos com mulheres estrangeiras. Além disso, também havia infidelidade no meio do povo, infidelidade conjugal, bem como violência contra as mulheres. Eles acusavam também a Deus de ser injusto. Também diziam que era inútil servir a Deus. E são essas situações que ocorreram nesse período. Um Deus que os havia corrigido para que eles entrassem no prumo de Deus, do Senhor, mas não conseguiram compreender isso. Um Deus que os havia livrado do cativeiro, não deram glórias a Deus por isso. Um Deus que os tirou, um Deus que os tirou do cativeiro, e nesse pós-cativeiro houve um despertar do povo. Mas esse despertar acabou esfriando novamente. Esse povo, até mesmo nesse período aqui, eles retinham aquilo que era para a casa do Senhor, as ofertas, os seus dízimos.
E os seus deveres religiosos, eles cumpriam de forma apenas exterior. E isso me faz lembrar os escribas, os fariseus, os saduceus, tão falados no Novo Testamento. Havia uma má vontade interior no coração deles e uma negligência no serviço a Deus exterior. Esse era o retrato, esse era o trabalho que Malaquias teria para advertir, para exortar esse povo. Quero ler aqui apenas algumas passagens. Versículo 6 ao versículo 12, por exemplo, quando eu frisei sobre ofertas defeituosas. Versículo 6 ao 12, do capítulo 1, diz assim, vou ler o 7, o 6 nós já lemos, diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler só até aqui. Então, na lei, determinava que o sacrifício, que a oferta ao Senhor deveria ser algo perfeito, deveria ser, primeiramente, de um animal macho e sem defeito algum. E eles chegaram a um nível tal de que eles ofereciam animais doentes e ou defeituosos para oferta, para o sacrifício no culto a Deus. Uma outra coisa também que eu acabei de dizer, desses pontos que eu citei, é que no capítulo 3, por exemplo, versículo 14, olha só o que diz o texto. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Eles estão dizendo que é inútil servir a Deus. Eles chegaram a esse ponto de dizer, vão servir a Deus para quê? Guardar a palavra de Deus para quê? Cumprir aquilo que Deus quer para quê? O ímpio está sempre se safando, está sempre se dando bem. Então para que eu vou guardar a palavra? Para que eu vou guardar a palavra? Para quê? Outro ponto que eu citei também, sobre os sacerdotes que levavam pessoas ao tropeço, que levavam muitos ao tropeço, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos.
Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Um povo completamente distante. Um povo que dizia que adorava a Deus, um povo que dizia pertencer a Deus, mas que na verdade estava distante de Deus. Na verdade, nem acreditava mais em Deus. E por que nós trouxemos essa breve reflexão, essa leitura? Porque há uma semelhança muito grande desse povo, da característica desse povo aqui, com o que nós vivemos nos dias atuais, inclusive aqui dentro da nossa congregação. Inclusive aqui. É mole a gente falar dos outros, né? É fácil. Mas nós vamos falar de nós aqui. A Bíblia declara em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, melhor, primeira parte do versículo diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. No início, muitas das vezes, a gente percebe muitas pessoas focadas, desejosas, animadas de servir a Jesus. Mas à medida que o tempo vai passando, em que as adversidades vêm chegando, muitos começam a desconfiar, muitos começam a ficar pelo meio do caminho. Muitos começam a deixar de crer. Muitos começam a questionar o amor de Deus, a graça de Deus, por causa da adversidade. Deus continua sendo Deus, com ou sem adversidade. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor misericordioso. As adversidades ocorrem por causa do pecado, e não por causa de Deus, que é perfeito. Os problemas ocorrem por causa do pecado que adentrou no mundo. E não porque Deus tem prazer em fazer isso. E há muita semelhança das características desse povo aqui, para quem Malaquias foi enviado por Deus para exortar. Para conosco, amados irmãos, quantas vezes prestamos um culto ao Senhor com uma terrível apatia, sem nenhum vigor. Parece que estão obrigando a gente a adentrar por essas portas. E muitas das vezes é nítido na vida de alguns a questão de eu tenho que vir. Sem nenhum vigor. Como foi falado aqui agora há pouco, piloto automático. Jovens, adolescentes e até crianças.
até crianças. Sem aquele desejo ardente de erguer as mãos na hora da adoração, por exemplo, e levantar a sua mão e chorar e agradecer ao Senhor e engrandecer ao Senhor. Sabe por que não fazem isso? Porque não conhecem ao Senhor. Não conhecem, não foram instruídos. E gente que vem, não consegue nem levantar o pé. Vem, senta aqui. Não conhecem a Deus. Não servem ao Deus de Israel. Não servem ao Deus Criador dos céus e da terra. Não servem. Estão enganando a si mesmos. Estão perdendo tempo aqui dentro. Estão perdendo tempo. Estão ajuntando ainda mais condenação para si mesmos. Porque a cada vez que você vem para cá, sem o ânimo, sem conhecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, sem lhe dar o devido valor, é um agravante na sua pena. É um agravante para você. Quanto mais eu ouço a palavra e não reajo conforme Deus quer em relação à palavra, mais o meu coração vai endurecendo. E isso será lançado no dia do juízo, no dia do julgamento. Nós estamos brincando, muitos de nós estamos parece estarmos brincando de igreja. Brincando de servir a Deus. Deus é de verdade. É mais real do que esse chão que eu piso. É mais real do que cada um de nós. De eternidade a eternidade, diz as Escrituras, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E nós reagimos e nós nos comportamos como se Deus não existisse. E nós reagimos como se não fôssemos prestar contas ao dono, ao autor da vida. Deus não me ama. Cai enfermo, Deus não me ama. Perde o carro, Deus não me ama. A vida do cristão verdadeiro excede a essas coisas perecíveis. Excede a isso. Existe um reino preparado para aqueles que verdadeiramente amam a Deus, para aqueles que verdadeiramente estão se esforçando por conhecer a Deus, para aqueles que verdadeiramente amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus e vivem conforme essa verdade. Um reino eterno que nunca terá fim. Nunca terá fim. Mas o que se observa, amados irmãos, em muitos, é que quando vem sem ânimo. Talvez vem por minha causa. Por isso que vem sem ânimo. Eu não posso fazer nada. Faz o seguinte, vem por causa de Jesus. Vem por causa de Jesus. Não faz por minha causa, porque eu peço, ou porque o pastor Alan pediu para você fazer antes dele sair, antes dele entregar o pastorado. Por favor, não faça isso. Faça por causa de Jesus. Cultue ao Senhor. Cultue ao Senhor com gratidão, com sabedoria, com entendimento. Não chega de qualquer jeito, não. A gente, muitas das vezes, tem oferecido animal podre no altar do Senhor. Animal sem braço, sem perna. Muitas das vezes a gente tem feito isso. Apesar de nos esforçarmos para pregar a verdade, o Evangelho, muitas das vezes nós chegamos aqui, simbolicamente falando, carregando um animal cheio de defeitos.
chegamos diante do altar aí, Senhor, é seu. Sem nenhuma reverência. Irmãos, e são pequenas coisas, não são coisas grandes, não. Você quer ver uma coisa? Você que trabalha, ou que já trabalhou fora, você tinha o costume de chegar atrasado no seu trabalho? Por aí a gente vê. São pequenas coisas. Se o seu chefe pedisse alguma coisa para você fazer, você falava, a menos que você quisesse ser mandado embora, você fosse carteira assinada, você dizia que não, né? Mas para manter o seu trabalho, mesmo contrariado, o que você fazia? Você faria. Você sempre procurou o seu melhor no seu ofício, naquilo que você faz lá fora. Quantos elogios você já não recebeu na sua empresa? Ou pelo trabalho que você desenvolveu, se você é um autônomo? Ou algum outro tipo de profissional? E para Deus? E para Deus? O que é que Deus merece? O que é que Deus merece de nós, Igreja do Senhor, Igreja Bíblica Cristã? O que é que Deus merece? Embora Deus não precise de nós, mas nós precisamos dele. Nós precisamos dele, irmãos. E nós precisamos nos esmerar para fazermos o melhor, para darmos o melhor para ele, porque só ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Só ele é digno. Só ele é digno. E quantas vezes a gente percebe uma falta de reverência? Não apenas no horário, mas em tantas outras coisas pequenas. Como se Deus não estivesse observando tudo isso. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da palavra. Talvez não o seu Deus, talvez para alguns. Porque é possível estar aqui dentro e ser um idólatra. É possível estar aqui dentro e ser um idólatra. E Deus vai julgar os idólatras. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente constrói um tipo de Deus aqui dentro. E isso é idolatria. Quando a gente não anda em conformidade com a palavra, aí a gente constrói um Deus aqui dentro. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Isso aqui eu cumpro, isso aqui eu não cumpro. Tudo coisas que já aconteceram aqui ou que, infelizmente, ainda acontecem. Gente que despreza um momento como esse, que Jesus ordenou. É uma ordenança de Jesus a ceia do Senhor. Quantas vezes tem a ceia do Senhor mensalmente aqui na nossa igreja? E alguns irmãos não vêm. Não vêm. Não nos procuram, não falam porque não vieram. Eu não sou dono da vida de ninguém. Apenas o Senhor me colocou para tomar conta das ovelhas que pertencem a Ele. Mas nem, olha pastor, tive um problema, não deu para vir. Não. Só para eu não ficar muito triste como eu fico, normalmente, um irmão apenas me procura. Quando ele está a trabalho, ele não participa da ceia. Pastor, eu gostaria de tomar a ceia. Aí meu coração se enche de alegria. Eu falei, pelo menos um. Teve uma irmã também que uma certa feita fez isso. Mas fora isso, ninguém mais. Ceia. Desprezo à mesa do Senhor. É claro que a ceia por si só não vai salvar ninguém. Mas é uma ordenança do Senhor. Fazer isso em memória de mim.
E nós devemos celebrar até que ele venha. Para quê? Para relembrarmos de tudo que ele fez e da promessa, para renovarmos a nossa aliança com ele. E que promessa é essa? E essa é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. E daqui? Não é lá de fora, não. Quantos nunca me procuraram? Pastor, olha, eu estava trabalhando, deu um problema no meu carro, não consegui chegar para participar da ceia. Não. Um desprezo. Exatamente como estava acontecendo aqui no tempo de Malaquias. Desprezo. Desprezo completo. A gente falando do sacerdote aqui, o texto aqui, que a gente leu, o primeiro texto que a gente escolheu, fala sobre o sacerdote. E claro que, pela misericórdia do Senhor, os pastores aqui se esforçam, se esmeram para falar aquilo que Deus quer que fale, como hoje, por exemplo. Mas o sentido neotestamentário para sacerdote não se restringe apenas à liderança, mas a todos nós. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Amém? É o que a palavra diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Então, como sacerdotes, irmãos, tanto quem tem uma função de governo, de ensino, para conduzir as ovelhas do Senhor, quanto aqueles que não têm essa função, todos nós precisamos dar um testemunho que glorifique ao nome do Senhor. Todos nós, sem nenhuma exceção. Eu tenho que dar, mas vocês também. Porém, como nós lemos aqui no capítulo 2, versículos 7 e 8, os sacerdotes levavam muitos ao tropeço. Muitos. Porque eles não guardavam a palavra, não guardavam o conhecimento. Não eram boca de Deus para outras pessoas. E faziam outros tropeçarem. E ontem Deus falou comigo, aqui na reunião de oração, usou uma pessoa para falar comigo. Porque, infelizmente, existem irmãos e irmãs que estão fazendo outros tropeçarem, porque não têm guardado a palavra do Senhor. E em nome de Jesus, nós não vamos ficar com os braços cruzados em relação a isso. Não vamos. Se o Senhor me chamou para esse período, se o Senhor me chamou para essa difícil função, eis-me aqui, Senhor. Eu não posso me acovardar, irmãos. Não posso. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, doa quem doer. Eu não posso. O Senhor quem me chamou. E o Senhor, ao longo da minha vida, se encarregou de que isso ficasse muito claro para mim. A irmã que falou comigo ontem nem sabia disso. Deus usou ela para falar sobre o meu chamado. E eu me lembrava de toda a minha trajetória de vida até chegar aqui. E como Deus se encarregou para que eu não duvidasse de que Ele havia me chamado. E eu reconheço que Ele me chamou. Então, como Ele confiou a mim uma pequena parcela aqui
A Igreja Bíblica Cristã de São Gonçalo, suas ovelhas, nós temos que agir conforme a santa palavra do Senhor. Primeira coisa que a gente faz é estender a mão, oferecendo ajuda. Agora, e se a ovelha não quer ajuda? Não pode ficar no nosso aprisco. Não tem como. Se tem falando de ovelha, se há um animal doente, o que você precisa fazer? Pegar esse animal, tirar dali do meio e tratá-lo. O pastor, eu, minha esposa, a gente tem tentado fazer isso em todos os casos que nós tomamos conhecimento. Só que tem momentos que a ovelha não quer ser tratada. Então a gente vai ter que sacrificar essa ovelha. Ela não quer ser tratada. Enquanto minha esposa conversava com alguém que havia sumido de um determinado lugar, e a liderança nem se preocupou. A gente tenta e a pessoa não quer. É diferente. A gente tenta 1, 2, 3, às vezes insiste um pouquinho mais. Mas vai fazer o quê, né? Quantos irmãos têm achado que é inútil servir a Deus por conta de diversas circunstâncias? Outros a gente tem percebido também um desprezo, sabe o quê? A palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre é a nossa voz que vai falar por nós. São as atitudes que a gente toma. E por que da minha afirmativa do desprezo à palavra? Muito simples. Não estar para ouvir a palavra. Uma escola bíblica dominical, por exemplo. Um encontro nos lares, no ano passado, diversos cultos, a gente sempre falou. E mesmo falando, eu louvo a Deus que um grupo entendeu. E eu tenho certeza que se você perguntar para algum desses irmãos que participam, não é porque eu estou falando, mas é porque há edificação ali naquele lugar. O intuito é esse. É nós crescermos na graça e no conhecimento. Não é participarmos de um clube na casa de alguém. Até porque nós entendemos pela palavra que apenas os dias de culto aqui não são suficientes como alimento espiritual para nós. Tendo em vista os ininterruptos ataques espirituais que nós recebemos desse mundo. Então nós precisamos cada vez mais estar expostos à palavra, colocarmos em prática a palavra, aprendermos cada vez mais a palavra, sermos corrigidos na palavra. Só que muitos têm desprezado isso. Há um grande desprezo, exatamente como acontecia nos tempos de Malaquias. Um grande desprezo. Outro desprezo que há também, a comunhão, por incrível que pareça. Alguns desprezam a comunhão. Isso é triste. Porque o nosso pastor Alan, usado por Deus, deixou muito claro isso. Deixou até ali no quadro, né, escrito. Estejam juntos, tenham sabedoria, porque agora falta pouco.
Foi deletado da mente de alguns. É claro que a salvação está em Cristo Jesus. Mas importa que nós estejamos unidos como igreja. Foi Deus quem estabeleceu isso, não sou eu. A única coisa que eu preciso fazer é alertar. A única coisa que eu devo fazer é alertar e exortar quando for necessário. É o meu papel, irmãos. Não tem jeito. Ai de mim se eu me calar, gostando você de ouvir muitas das vezes, ou não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Ou em público, ou em particular. Ou quando não, minha esposa. Mas o nosso papel é te chamar para perto, para a gente estar juntos, unidos, com um só propósito. E que propósito é esse? A honra e a glória do Senhor. A honra e a glória do Senhor. Desprezo a comunhão, infelizmente ainda há irmãos que, apesar de fazerem parte, de estarem aqui conosco, desprezam. Completamente contrário ao que diz o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é diferente? Não é completamente contrário? Ah, mas eu não conheço ninguém. Simples. Um exemplo prático, porque eu vivi quando eu cheguei aqui. Eu também não conhecia ninguém. E eu disse para minha esposa, olha, vamos nos encontros que a gente vai passar a conhecer. E assim aconteceu. Eu vivi isso. Nós chegamos aqui e não conhecíamos. Conhecia alguns de vista e conhecia o pastor Alan, somente. Mas a partir do momento que a gente passou a ir aos encontros, para conhecer os irmãos, fomos também conhecendo mais da palavra. E tendo mais comunhão uns com os outros. Isso é muito importante. Então é importante não desprezarmos a comunhão. Cuidado também. A gente viu aqui que essas pessoas estavam tendo relacionamentos diferentes daquele que Deus havia estabelecido ter. E hoje, no nosso meio, inclusive, ainda, e não é só um caso, no qual nós vamos tratar, ou melhor, temos tratado, ou melhor, tentado tratar, de pessoas que assumem relacionamentos que não estão pautados na palavra de Deus. E como eu disse, a primeira questão que a gente vai fazer é isso aqui, ó, estender a mão para tratar. Porque o erro não pode ficar. Não pode. Foi por isso que Deus levantou Malaquias nesse tempo aqui. Não tem como, irmãos. Se a gente quer ser cheio do poder de Deus, se a gente quer ser cheio, e a gente precisa nesses dias, não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade, a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo aquilo que afasta o Espírito Santo tem que ser arrancado, ou por meio de tratamento, ou por meio de morte. Espiritualmente falando, claro. Então, não há lugar na congregação dos santos para pessoas aderirem a relacionamentos antibíblicos. Não há. Não há. Porque eu quero ver o poder de Deus sendo manifesto aqui nesse lugar. E eu acredito que você também queira. Então nós precisamos tratar dessas coisas. Quanto àqueles que trabalham, que foram separados, a gente sabe, já estou finalizando,
A gente sabe que alguns têm alguma dificuldade, às vezes no seu lar, mas no geral é importante que façam segundo está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 24. A todo o corpo diaconal, aos evangelistas e a nós pastores. Diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Olha só o que diz o texto. Não servindo só de aparência. Olha o que diz o texto. Como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração. Temendo ao homem? Não, a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se estivesse fazendo para quem? Ao Senhor, e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, fica aqui para meditação, para todo o corpo diaconal, para os evangelistas daqui da igreja, para nós pastores. Colossenses 3, 22 a 24. Vamos fazer o nosso melhor, porque não é para mim, não é para o pastor Alan, é para o Senhor. E nós receberemos o galardão, a recompensa, não é do pastor Alan. Vocês não receberão de mim, mas do Senhor, daquele que vos chamou. E para finalizar, Salmo 100, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor. Assim que deve ser nosso culto. É com essa disposição que a gente tem que vir para cá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. E entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Eu deixo essa meditação aqui para todos nós. Todas as vezes que você vier para o culto, dá uma meditada antes. Porque é dessa forma que Deus nos quer. E só mais uma coisinha. Todos os dias de culto, se você estiver diante de uma televisão, por exemplo, ou de uma tela de celular ou de computador, algumas horas antes, experimente desligar. Experimente sair de frente e orar pelo seu culto a Deus, pelo meu culto a Deus. Experimenta fazer isso. Vamos experimentar fazer isso, para a gente ver o que Deus vai fazer aqui no nosso meio. Principalmente no domingo. Eu sei que durante a semana é mais corrido, mas principalmente no domingo, a família está toda reunida. Horas antes, desliga a televisão. Para com toda a distração. Dobra o seu joelho. E começa a orar pelo culto. Começa a orar pelo ministério de louvor. Começa a orar por todo mundo que vai trabalhar. Começa a orar por você, pela sua família. Começa a se derramar diante do Senhor. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Quero convidar você a se colocar de pé. Como? Como não viver conforme essas pessoas aqui? Primeira coisa é reconhecer se a gente vive em algum ponto desse. Se a gente tem trazido animal defeituoso para cá. Se o nosso culto tem sido um culto coxo.
cego, doente para Deus, se a nossa motivação para orar, para cantar, para levantar as mãos, tem sido com consciência de que é para Deus, ou se é para um outro Deus. Se talvez você tenha construído um altar no seu coração e tenha criado um outro Deus, se arrependa. Porque Deus está pronto para derramar graça e misericórdia sobre nós, irmãos. Foi por isso que Ele me mostrou, fez saltar aos meus olhos esse texto. Eu falei na quarta-feira que era uma leitura e eu vim para essa. E eu li o capítulo todo logo. E Deus começou a ministrar no meu coração. E depois que eu fui ver, eu estava lendo o capítulo, o livro errado, na leitura de quarta-feira passada. E enquanto eu estava lendo, eu falei: Senhor, é esse conteúdo que eu tenho que trazer para a sua igreja no domingo? Eu tentei ainda resistir, mas aí quando eu fui ver que eu estava lendo o livro errado, eu falei: eu já entendi, Deus. Já entendi. Era para estar lendo o livro de Zacarias na quarta-feira. E eu, sem perceber, eu li todo o livro de Malaquias. E eu entendi da parte de Deus que era para falar sobre esse assunto. Embora eu tivesse tentado resistir. E isso que nós estamos fazendo aqui é uma prova de amor de Deus para conosco, irmãos. É porque Deus quer o melhor para nós. Para mim, para você. Primeiro, Deus falou comigo. Não pensem vocês que não foram derramados lágrimas por reconhecer algumas coisas que eu fiz contra Deus de forma errada ou indisposta, melhor dizendo. Primeiro falou comigo. Mas isso aqui é uma prova do amor de Deus para conosco. Ainda que seja difícil de falar e de ouvir. E aprove a Deus trazendo o nosso primeiro culto do ano, sabe para quê? Para que nós justamente comecemos diferente. Comecemos com uma motivação diferente. Com uma pegada diferente. Buscando a Deus de uma forma que o agrade. Cultuando ao Senhor de uma forma que o honre. Que lhe dê prazer. E não meia boca, de qualquer jeito, com piloto automático. Não, com entendimento. Com o coração queimando, ardendo, incendiado de amor pelo Senhor, de temor pela sua presença. De temor. Porque para esses aqui o temor tinha ido embora. Eles não temiam mais a Deus, sequer acreditavam. Será que existe alguém aqui assim? Mas se existir, só há uma palavra: arrependa-se. Volte para o caminho. Se por algum motivo você saiu do caminho, volte. Esse é um chamado de Deus para mim, para você, para nós, igreja do Senhor. Volte. Volte e agrade a Deus. Volte e faça como Deus quer, não como você acha que tem que ser. Deus não aceita nada que seja imperfeito. Nada. Embora sejamos imperfeitos, fomos cobertos pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia.
E o Senhor quer mais intimidade, está requerendo de mim e de você mais intimidade. Mais. Muito mais. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de, nesse primeiro culto do ano, ao invés de estarmos em festa, temos a oportunidade de olharmos para nós mesmos e julgarmos a nós mesmos, ó Pai. Perdão, Senhor. Perdão porque muitas das vezes apresentamos diante do Senhor uma frieza que não lhe é devida. Apresentamos um animal coxo, sujo, defeituoso, e lançamos no teu altar e dizemos: aí, Senhor, é seu. Perdão porque alguns construíram deuses no seu coração, são idólatras, mesmo que não tenham percebido. Perdão, Senhor. Perdão porque tem pessoas que só fazem alguma coisa, daqueles que foram separados, só fazem quando é pedido. Perdão porque aquele que é proativo, aquele que mete a mão, ou aquela que mete a mão e faz, muitas das vezes é mal compreendido pelo outro que não faz ou que faz pouco. Perdão, Senhor, porque instruções que nós damos aqui não são atendidas. Muitas vezes não são atendidas. Perdão porque eu mesmo já não atendi alguma instrução que eu recebi do nosso pastorado. Perdão, Senhor. Perdão, Pai. Perdão porque muitas das vezes nós desafiamos ao Senhor quando não obedecemos a Tua palavra ou quando não honramos ao nosso irmão. Perdão, Senhor, porque quando se fala a palavra oração, parece que é um repelente de crente nos dias atuais. O quanto a sua igreja, Senhor, não se interessa pela oração. Perdão, Pai. E a oração, Senhor, é algo tão maravilhoso, Senhor, para a tua igreja, tão poderoso, Pai. Não a oração em si, mas o ato de orar a um Deus que ouve e responde. Perdão, Pai. Perdão por aqueles que desprezam um momento como esse de ceia. Por aqueles que não têm como prioridade congregar, ter comunhão. Apesar dos nossos muitos clamores, muitos não fazem um esforço maior para estarem em unidade. Sim, Senhor, há defeitos em nós, mas quem gera essa unidade é o Senhor. Nós bem sabemos disso. Espírito Santo de Deus, faz-nos um. O Senhor sabe que essa tem sido a minha oração, Pai. Esse tem sido o meu clamor, Senhor. Faz-nos um, Senhor. Porque enquanto nós não formos um, o Teu Espírito não pode ser derramado.
Homem nenhum pode fazer isso, senão o Senhor mesmo gerar isso em nós. Faz-nos um, Senhor. Faz-nos um. Com graça e com misericórdia, faz-nos um. Aqueles que estão andando, Senhor, conforme o mundo, abre-lhes os olhos, ó Pai, para que sejam tratados, cuidados e reinseridos no nosso meio, Senhor, saudáveis. Ah, Deus, faz-nos um, Senhor. Faz-nos um, em nome de Jesus. Aquele que ainda não se converteu, Pai, faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra. Aquele que ainda não se arrependeu, aquele que não te conhece, Pai, faz a Tua obra. Em o nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor me escolher para trazer uma mensagem como essa, no nosso primeiro dia do ano. Obrigado, Deus. Desperta aquele que está entorpecido, cheio de si mesmo. Desperta. Desperta a tua igreja, Senhor, para ser uma igreja vibrante, triunfante, cheia do teu poder, Senhor, cheia dos teus dons, ó Pai, cheia da tua graça, Senhor, cheia de ti, Senhor, não apenas aqui dentro, mas principalmente lá fora, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Faz-nos um, Pai, para a glória do Teu nome, Deus. Amém, Jesus. Amém.